tema que eu estou propondo é o seguinte: o mundo da cultura como nossa paróquia. Muitos conhecem a famosa frase de Wesley, dita perante o bispo de Bristol, no ano de 1739, com a qual ele justificava o seu direito de pregar o Evangelho e, mais do que isso, a sua obrigação de pregar o Evangelho. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, repetiu ele ao bispo, né? Eu considero o mundo a minha paróquia. E eu quero me referir exatamente nessa manhã ao mundo da cultura. O mundo da cultura como a nossa paróquia. Então, ampliando a linguagem, aqui não é, estou falando do pessoal, mas exatamente daquela organização coletiva que chamamos de cultura, o mundo da cultura. Teologia e mudanças culturais em perspectiva wesleyana. E eu, a título de provocação, trago aí uma citação de John Wesley, né? Os homens que temem a Deus e desejam a felicidade de seus semelhantes têm, em todas as eras, julgado necessário unir-se de modo a opor-se às obras das trevas, a difundir o conhecimento de Deus, seu Salvador, e promover seu reino sobre a terra. É o sermão 52 sobre a reforma dos costumes. Eu parece que tem um controle aqui, vamos ver. Tem. Aí está. Objetivos, então, que eu pretendo compreender a relação entre teologia e cultura a partir do movimento wesleyano nas suas origens. Analisar de que maneira este tema tem sido experimentado nas igrejas protestantes, em especial nas igrejas metodistas na América Latina. Então, vou começar falando algumas obviedades para muita gente. Primeiro, a de que a origem do protestantismo no Brasil e do metodismo em particular é forânea, veio de fora. É uma planta trazida desde o exterior. Não vou dizer como a tulipa, né? Aliás, no século XIX, alguns diziam que o clima quente do Brasil não seria adequado às seitas mais rígidas do norte, incluindo aí o metodismo. E o Banque, um viajante do século XIX, disse isso. Mas não só o metodismo, mas o protestantismo se adaptou ao contexto brasileiro. Mas o Wesley jamais enviou missionários para a América Latina. Não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. Nenhum missionário que veio para o Brasil conheceu diretamente John Wesley. Não posso dizer de Calvino. Calvino enviou pelo menos alguns pregadores, mas Wesley não fez. Não que as igrejas de origem presbiteriana têm origem direta, também vieram pelo protestantismo norte-americano, mas no século XVI vieram pastores enviados diretamente por Calvino. Bom, as igrejas do protestantismo histórico, hoje presentes no continente, são resultado da ação direta de missões procedentes dos Estados Unidos e do sul dos Estados Unidos, sobretudo a partir do século XIX. Esse fato imprimiu marcas particulares às nossas igrejas. Eu sei que pode haver polêmica, mas especialmente nos anos 80, um encontro de teologia metodista em Piracicaba, falou-se em mediação distorcionante, mediação que distorce, que modifica, que altera, que introduz transformação. É claro que todo movimento religioso sofre mutações ao longo da história, mas há mutações que deturpam, distorcem um determinado legado. E aí se criou essa expressão, mediação distorcionante. Muitas ênfases do metodismo
metodismo nascente no Brasil, do metodismo nascente, do metodismo wesleyano, se perderam ou foram totalmente distorcidas, passando aí então pela mediação deste protestantismo estadunidense. No contexto do avivalismo religioso, se acentuou o individualismo, o conversionismo e o emocionalismo. É claro que a salvação é pessoal, é claro que a conversão é fundamental, é claro que a emoção fazem parte da experiência religiosa fundamental. O problema é quando isso se torna uma ênfase exclusiva, restringindo outros aspectos da vida cristã. Em geral, os missionários estavam influenciados pela ideologia do chamado Destino Manifesto, uma interpretação puritana que via na história dos Estados Unidos um sinal de que eles eram o novo Israel, com a missão de difundir os benefícios da civilização protestante e democrática. José Miguel Bonino, no livro sobre os rostos do protestantismo brasileiro, disse que o protestantismo se identificou com um projeto liberal, entre aspas, modernizador da América Latina. Nós desempenhamos bem este papel e, de certo modo, contribuímos para exaltar o chamado American Way of Life, o jeito americano de viver. E até bem recentemente, ou até hoje, as evidências deste caráter americano, norte-americano, estadunidense, mais precisamente, é facilmente perceptível dentro das igrejas chamadas protestantes. Esse quadro aí eu devo ao professor Helmut, não o conhecia, depois fui pesquisar um pouquinho também mais sobre ele. Progresso Americano. É um texto, é um quadro, aliás, era uma gravura que depois foi ampliada, não é tão grande. Olhando assim e as riquezas dos detalhes, a gente tem a impressão de que esse é um quadro muito maior, mas na verdade deve estar entre 32, 40 e poucos centímetros. Mas mostra aí o progresso americano, exatamente no final do século XIX, época em que houve a expansão da costa leste americana para a costa oeste, o faroeste, o oeste distante. E a gente percebe aí exatamente, opa, perdão, aqui está. Alguém lia um comentário sobre esse texto. Em primeiro lugar, diz que aparecem só homens aí, com exceção desta dama que representa, eu diria, essa formosa dama, que representa o progresso. Mas geralmente são homens que aparecem, são eles que levam o progresso do leste para oeste, correto? Vocês podem ver aqui afugentando os indígenas, os búfalos, os animais. Eles não têm, de certa forma, estão fugindo mesmo, E aqui então o avanço da civilização, a cavalo, nas carruagens, nas carroças e, sobretudo, na ferrovia. Aqui você vê os navios do Mississippi, exatamente este avanço. E aqui a representação exatamente do progresso. Traz um livro, poderíamos pensar que é a Bíblia, mas a maioria dos intérpretes diz é um livro escolar, é a sapiência, a sabedoria, é o conhecimento que vem do leste, que vem da população branca, de ascendência europeia. Numa mão ela tem um livro, talvez aqui na ilustração não se perceba bem, mas na mão esquerda aqui ela tem um fio, tá vendo? É o telégrafo.
exatamente nessa expansão, essa mentalidade expansionista, que também foi inspiradora, digamos assim, da missão, das missões protestantes no Brasil. Bom, e aí entramos, né? As culturas latino-americanas, ou africanas, ou até onde o protestantismo se expandiu, foi visto como uma cultura ou culturas a serem conquistadas. No movimento de expansão missionária, a América Latina é encarada como terra parcialmente pagã, parcialmente cristã. Aqui predominava o catolicismo, uma forma corrupta de cristianismo que precisava ser conquistada. No ano de 1910, na Conferência de Edimburgo, a grande discussão entre os europeus e os norte-americanos era exatamente que os europeus não tinham a mínima intenção de incluir a América Latina no mapa das missões. E isso, naturalmente, feriu o interesse dos Estados Unidos e também da sua política expansionista. A conversão à fé protestante implicava frequentemente ruptura com as relações familiares e com todos os vínculos com a igreja local. Conversão significa adotar um novo modelo cultural, uma nova maneira de ser. Logo, adotar um modo de vida estadunidense era algo esperado. E aí eu entro nesse outro tema aí, missão e domínio cultural. São temas importantes que por si só daria aí uma matéria para a gente refletir, mas não algum momento, mas uma semana inteira. Uma das críticas mais sérias ao movimento missionário aponta para o seu vínculo com a expansão do domínio colonial, tanto europeu quanto norte-americano. Eu lia um artigo, já li há muito tempo, mas lembrei particularmente agora, que tem exatamente o título: Como o Islã encara o cristianismo, Seyed Hossein Nassar. E ele faz um comentário que me chamou muita atenção. Ele diz assim: a atividade missionária, católica ou protestante, via de regra entrelaçada com a dominação política e econômica, desempenhou importante papel ao determinar as atitudes islâmicas em face dos cristãos, a tal ponto que até hoje no mundo árabe dizer missão, que a palavra está escrita aqui em árabe, é praticamente o mesmo que dizer colonialismo. E também a palavra entre parênteses aqui em árabe que eu não ouso pronunciar, por ser uma língua sagrada, e porque eu também não falo árabe, mas eu garanto para vocês que há uma similaridade na escrita. Então, missão e colonialismo para o muçulmano, evangelização, missão e colonialismo basicamente era a mesma coisa. Para um árabe tornar-se cristão significava de alguma forma cooperar com as forças que dominaram aquela região. Bom, é verdade que já bem antes, no caso da América Latina, os católicos haviam demonizado as culturas locais. Foi para converter os povos, a fé católica, que Dom João III mandou povoar o Brasil. E Padre Antônio Vieira dizia que o reino de Deus se expandia no Brasil mediante a expansão do reino português. Uma espécie de destino manifesto à portuguesa ou à lusitana, né? Mas agora os missionários protestantes não somente reforçam esse discurso e demonizam as culturas brasileiras e latino-americanas, mas também condenam a influência católica romana. Agora, não só as culturas brasileiras, mas elas estão dominadas por essa presença católica. De modo que parece que é incompatível ser cristão e ser latino-americano, ser cristão, cristã e ser brasileiro. Como resultado, as diferentes culturas da América Latina foram vistas como irrecuperáveis e, pior ainda, como inferiores.
compara os países protestantes com o progresso e os países católicos com o atraso. E ainda hoje a gente ouve o discurso de que essa nação ou aquela nação está em condição de atraso econômico e social por causa de sua opção religiosa. Esse discurso tomou forma. Por isso o Brasil precisava da fé protestante, evangélica. Enfim, por fim, o protestantismo da América do Norte, do Sul dos Estados Unidos, foi identificado como progresso e o modelo de civilização que se esperava alcançar também na América Latina. Tudo que levava o selo de nossa terra era visto, rotulado como atraso e expressão do passado, daquele passado que se procurava esquecer ou superar. Bom, eu fiz aqui uma pequena introdução, uma análise rápida dessa questão da missão e da cultura. Esse é um problema constante, é um tema permanente. O tema levantado suscita uma antiga, porém permanente questão: a relação entre fé e cultura. E desde o nascimento do cristianismo, essa questão foi colocada. O judaísmo foi o berço onde floresceram as primeiras comunidades cristãs. Mas bem cedo essa fronteira foi rompida e de pronto se indagou se para confessar a fé em Cristo era preciso se submeter à lei judaica. Para me tornar cristão, eu preciso me fazer judeu? Não fora o grupo dos helenistas e a participação determinante do apóstolo Paulo, talvez a fé cristã ficasse confinada a mais um grupo judaico. Essa barreira foi rompida através de uma batalha decisiva, que aconteceu nas primeiras décadas da história cristã. Mas antes de avançar, eu queria perguntar o que é cultura. O que entender por cultura? É outro tema complexo. E aqui eu vou trabalhar com algumas definições operacionais, porque poderíamos simplesmente dizer que a cultura é o modo como um determinado grupo se relaciona com o ambiente em que vive e entre si. A palavra vem do latim colere, que significa cultivar, e descreve o esforço humano em responder aos desafios próprios do meio ambiente. Nós precisamos comer, precisamos nos vestir, precisamos de abrigo, e exatamente isso faz ou leva a desenvolvermos a cultura. Mais ainda, a cultura é uma série de signos, de símbolos e significados que possibilita a comunicação no interior de determinado grupo social. Depois vocês têm as referências aí. Portanto, a cultura é algo próprio do ser humano, da humanidade. Nascemos e vivemos em determinada cultura ou em determinadas culturas, porque essas culturas também não são estáticas, elas se comunicam entre si, e os fatores sociais, naturalmente, condicionam também o desenvolvimento destas manifestações que classificamos como culturais. A língua que falamos não apenas transmite sinais objetivos da própria realidade, mas implica uma maneira de ver e interpretar o mundo. A questão da linguagem, A linguagem não é uma relação, eu digo, isso é um livro. Não, isso não é um livro, é uma revista. Quer dizer, de repente há conceitos, as ideias são... Se eu falo justiça, vocês têm uma referência particular da justiça. Não há uma relação direta. A cultura transmite também uma determinada visão de mundo, uma determinada concepção de justiça, ou conceitos mais complexos. Isso tem implicações óbvias para a missão cristã, em especial no empenho em traduzir o Evangelho para diferentes realidades sociais. É uma peculiaridade da mensagem cristã a necessidade de se encarnar na realidade humana. Por isso costuma-se falar em enculturação. A missão cristã, ela se encultura, ela se encarna, ela assume
feições próprias nas diferentes culturas às quais se dirige. E eu, ainda nessa visão mais geral, ainda antes de avançar em Wesley, eu diria assim que existem várias respostas quanto a esta relação. Lembrei aqui duas respostas clássicas, depois eu vou complicando um pouquinho mais. A resposta clássica de Tertuliano e também a resposta clássica de Justino Mártir. Tertuliano escreveu: o que há de comum entre Atenas e Jerusalém, entre a academia e a igreja, entre os hereges e os cristãos? Ele diz assim: olha, não há nada em comum. A filosofia, dizia ele dizia, a cultura é a mãe das heresias. Obviamente a gente pode perguntar se uma posição tão categórica como essa é sustentável. Mesmo porque quando a gente analisa o pensamento de Tertuliano, logo a gente descobre que ele é devedor da cultura em que ele viveu, dominada pela racionalidade romana, latina, especialmente estoica, né? Mas isso estava tão impregnado dele que ele olhava o mundo com aqueles óculos. A gente não enxerga o óculos, né? A gente não percebe o óculos, mas a gente enxerga o mundo através dos óculos. No caso, como o meu, que sou míope, né? Quem usa óculos sabe do que eu estou falando. Pelo menos sem óculos eu não faço ideia. É um conjunto de imagens, mas não enxergo o mundo através dos óculos, mas eu enxergo o óculos. Se eu começar a enxergar o óculos, eu tenho um problema com ele. A primeira coisa que eu faço é limpar, né? Mas assim, ele vê o mundo através da sua cultura, mas ele não admite que possa haver qualquer aproximação entre uma e outra, né? A referência aí da prescrição contra os hereges. Bom, Justino Mártir, na posição oposta, escreveu: tudo quanto por algum homem, em algum lugar, foi opinado acertadamente, pertence a nós, cristãos. A cultura é o espaço onde Deus se revela. Ainda que haja contradições, ainda que haja deturpações, a humanidade, o ser humano, conhece aspectos da verdade. E o cristão não precisa condenar, anatematizar esses aspectos da verdade, mas simplesmente deve reconhecê-los como manifestação do Verbo de Deus presente na realidade humana. Como diz lá 1 João, né? O Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi criado por intermédio do Verbo. Ele é a luz que ilumina todo ser humano. Lá não diz, ele é a luz que ilumina todos os cristãos e cristãs, mas todo ser humano. Então essa luz interior corresponde a essa presença divina. E desse modo, o Justino Mártir estava disposto a aceitar aquilo que de verdadeiro havia nas expressões culturais de seu tempo. Bom, há um estudo clássico, vou comentar de passagem aqui, que todo mundo sempre se refere quando trata desse assunto. É o livro de Niebuhr. É um livro antigo, mas sempre citado, é um clássico. Cristo e cultura. Niebuhr faz uma tipologia dessa relação do cristianismo com a cultura. Ele fala Cristo contra a cultura, a posição de Tertuliano; Cristo da cultura, a posição representada por Justino Mártir. Mas ele cria então mais outras três categorias. Ele fala do Cristo acima da cultura, e aí ele recorre como exemplo ao filósofo, pensador cristão, teólogo Tomás de Aquino, que viveu no século XIII. Não há oposição entre fé e cultura, nem assimilação.
Cristo estaria acima da cultura. Embora ele fale aí de uma participação, de uma colaboração, a cultura tem seu lugar, mas há um ponto de intersecção entre a fé e a cultura, mas Cristo estaria acima da cultura. Pois Cristo e a cultura em paradoxo. A figura emblemática aí é Martinho Lutero. Estamos aí no século XV e XVI, ou XVI, mas é a época da atuação dele. Ambas as realidades, a fé e a cultura, integram campos distintos e incomunicáveis, a chamada teologia dos dois reinos de Lutero. E uma outra categoria que ele aponta, ele fala de Cristo, o transformador da cultura. E aí ele lembra figuras como Agostinho, como Calvino e como o próprio John Wesley. Ele incluiria nesta categoria. Vocês vão perguntar, você concorda com ele? Olha, nem sempre as questões são tão simples assim, né? Talvez eu pudesse em algum momento vincular o Wesley como na linha do Tertuliano, às vezes na linha de Justino e da terceira. É mais complexo essa relação, teria que a gente fazer uma análise mais meticulosa. Mas eu queria começar falando então de Wesley como um teólogo da cultura, como um teólogo da cultura. Apesar de não ter refletido de forma sistemática sobre esse tema, não era uma questão para o seu tempo, o Wesley não rejeitou os elementos da cultura, no sentido de Tertuliano, né? Ele não disse como Tertuliano, creio porque é absurdo. Não, o Wesley viveu na época de um grande desenvolvimento filosófico, que nós identificamos ou conhecemos como iluminismo, uma época em que a potencialidade humana tipificada na razão foi exaltada, e ele naturalmente não fugiu a esta referência de seu tempo e de sua época. Bom, ao contrário, Wesley valorizou as manifestações de seu tempo, sejam as expressões mais formais do saber científico e filosófico, sejam principalmente aquelas próprias da experiência do povo. Wesley buscou e conviveu cotidianamente com o povo simples, ainda que tivesse obtido uma elevada formação nos seus estudos em Oxford, embora não fosse doutor, né? Às vezes eu já vi doutor até em teologia, mas ele estudou teologia a rigor. Ele era bacharel e mestre em artes, mas teve uma sólida formação intelectual ou acadêmica, mas ele preocupou-se em se comunicar com o povo simples. Daí essa atenção com o povo humilde. Uma citação clássica é o prefácio dos Sermões de Wesley, que eu trago aí, né? Que tem o povo como referência central do seu trabalho, da sua atuação, da sua pregação. Estou perfeitamente convencido de que estes sermões não se apresentam sob a forma que alguns poderiam esperar. Nada aí aparece em vestuário castigado, elegante ou retórico. Mesmo que fosse meu desígnio, o tempo não o permitiria. Mas não tenho, em verdade, desígnio diferente. Escrevo como geralmente falo, isto é, para o povo, ad populum, a massa humana, aqueles que nem apreciam nem compreendem a arte de falar, mas que são, não obstante, competentes juízes das verdades necessárias à felicidade presente e futura. Interessante isso, né? Falo para o povo, a esta massa humana. E aí o latim, né? Ad populum. É claro que o Wesley quer demonstrar exatamente que ele conhece, que ele sabe
e que ele poderia usar as ferramentas da sabedoria, da erudição, da retórica, mas a meta dele é, acima de tudo, se comunicar com o povo. Então, Wesley foi uma pessoa de seu tempo. É certo que a teologia metodista foi elaborada em diálogo com as manifestações mais expressivas do pensamento religioso e da cultura em geral. O estudioso do metodismo, Albert Outler, sustentou que Wesley pode ser identificado como um folk theologian, um teólogo popular, um teólogo do povo, que descobriu métodos eficientes para comunicar o Evangelho às massas e se preocupou com a complexidade de suas fontes e as implicações culturais da evangelização. Na semana wesleyana do ano passado, Giger apontou o fato de que não basta dizer isso. É preciso também demonstrar como Wesley aprendeu com o povo. Eu acho que nós temos que ver essa perspectiva e fortalecer essa perspectiva. Mas eu acho que já é um grande passo quando o autor reconhece em Wesley esse teólogo, digamos assim, antenado, sintonizado, preocupado com o que acontece no entorno. Ele dialoga, ele se relaciona, ele assimila. Nada, eu costumo dizer, né, a famosa frase lá, nada do que é humano era estranho para Wesley. Ele era atento ao que acontecia no seu entorno. Outler ainda usa aqui eu queria usar uma charge que um aluno fez um tempo atrás, né? Dá para ler aí? Não. O mundo é a minha praia. Vamos aí. É uma imagem, só para dar um pouquinho de humor, né? O Wesley aí atualizado, né? Para o nosso tempo. Acho que foi depois de uma aula de teologia wesleyana, o aluno rascunhou e me deu, né? É bem antiga essa imagem, tá? Mas interessante que ele já traz o símbolo da United Methodist Church aí, né? Bom, vamos lá. Bom, o Outler usa uma metáfora esclarecedora. Segundo Outler, Wesley está ao lado de Paulo, de Justino, de Orígenes, da antiguidade de Orígenes de Alexandria, e Agostinho, os quais despojaram os egípcios. Essa expressão, despojar os egípcios, aparece no livro de Êxodo. Depois de tanto tempo de trabalho escravo, deixando a terra para a liberdade, concedida pela ação divina, o povo recebe de Deus uma ordem: antes de partir, vocês devem despojar os egípcios. Indenização por tempo de serviço. Naquele tempo não tinha FGTS, essas coisas todas. Então vão despojar os egípcios. E essa metáfora, que Agostinho também utiliza, né, é aqui interpretada não no sentido literal, como a imagem sugere ali, mas no sentido simbólico, metafórico. Despojar os egípcios é uma imagem que aponta para a apropriação cristã de teses e conceitos provenientes da reflexão filosófica, secular, humanista, cultural, para a finalidade de aprofundar a fé, de comunicar a fé, enfim, de refletir sobre a fé e a prática cristãs. Ou seja, os cristãos podem tomar símbolos, gestos, a linguagem desenvolvida pela sabedoria humana e dar melhor uso a elas. Agostinho mesmo diz: olha, é possível que alguns dos vasos
alguns dos utensílios, alguns dos objetos que os hebreus tomaram dos egípcios, fossem utilizados no culto egípcio. Mas eles se apropriaram desses objetos para dar-lhes novo uso. Então também, similarmente, a sabedoria cristã pode se apropriar daquilo que a cultura humana, ou as culturas humanas desenvolveram de melhor, para não só comunicar a fé, mas também aprofundá-la. Então essa metáfora, despojar os egípcios. Então Wesley teria também despojado os egípcios. Então alguns exemplos disso. Primeiro aí, o vivo interesse pela ciência. Wesley acompanhava bem de perto o avanço científico e filosófico de sua época, em particular o método experimental. Sei que esse assunto não é tão fácil, estou fazendo uma afirmação assim tão categórica. Eu li exatamente um artigo do Maddox, ele diz, olha, tem gente que aponta o Wesley como um entusiasta, como um fanático religioso, e como alguém que desprezava a ciência. Ele então vai fazer uma consideração meticulosa sobre isso, lembrando em primeiro lugar que nós não podemos ser anacrônicos, porque algumas pessoas o são e colocam Wesley lado a lado de Charles Darwin, né? Encontrando frases, citações na obra, nos escritos de Wesley, que de alguma forma teriam amparado uma compreensão biológica como a desenvolvida por Darwin. Diz isso. Wesley viveu no século XVIII, não viveu no século XIX. Então, o que se trata de fazer? Tentar entender que concepção de ciência se tinha no século XVIII. E não há unanimidade em torno disso. Mas o fato é que Wesley manifestou interesse pelo desenvolvimento do que ele chamava de filosofia natural, que seria uma espécie hoje da física ou da astronomia, né? Para ele, o universo representava a sabedoria divina, e por isso estudou biologia e física, ainda nas primeiras etapas de seu desenvolvimento, e publicou uma obra com tudo que então os cientistas conheciam do mundo natural. Sabedoria de Deus manifestada na sua criação, ou compêndio de filosofia natural. O professor Helmut mencionou essa obra, foi publicada inicialmente em 2 volumes, depois em 3 volumes, para chegar a 5 volumes. Me parece que ela está disponível hoje na internet, lá no site da Universidade dos Nazarenos, né? Então é interessante conhecer isso. E o Wesley estava ciente de que a Bíblia não tem todas as respostas, especialmente neste campo, que era preciso se dedicar também, e que de alguma forma isso comunicava uma convicção teológica fundamental. Eu queria aqui fazer uma pequena pausa em torno disso. Hoje há uma certa revisão histórica. Citando David Hampton, escreveu um texto bastante interessante sobre metodismo, o império do espírito. Ele diz que, para David Hampton, a descrição de Wesley como uma figura anti-iluminista contraria estudos recentes que revelam seu profundo débito com a estrutura de pensamento do século XVIII. Isso é uma nota que eu desenvolvi na minha tese de doutorado. Não discuti essa questão, mas tem uma nota bastante longa, que eu aponto vários traços do Wesley e do iluminismo. É claro que a gente poderia fazer também um outro quadro falando do Wesley e o anti-iluminista, porque também não se trata de assimilar um conceito, uma ideia, uma determinada concepção filosófica sem crítica. Isso o Wesley nunca faz. Mas eu queria apontar aqui alguns elementos desse caráter iluminista. Então, vocês têm aí no texto indicado, né? Eu vou ler o texto que eu escrevi nessa nota, diz assim: provas disso, desse Wesley iluminista, seriam o uso que Wesley fez do empirismo e da psicologia sensacionalista de Locke, sensacionalista de sensação, né? Dos sentidos,
dos sentidos. O Wesley não partilhava a visão platônica, mas lockeana, né? Tudo que há na nossa mente passa antes pela experiência. A experiência é absorvida pelos nossos sentidos, né? A visão, o olfato, a audição, o paladar, o tato, né? Então, o empirismo lockeano. O Wesley também aceitou, endossou, ainda que com limitações, o método científico, mostrando um tipo de entusiasmo quase adolescente pela experimentação. O Wesley deu uma ênfase otimista no que se refere ao progresso humano, contra o fatalismo calvinista. A partilha de opiniões, ele também partilha de opiniões comuns com alguns dos mais celebrados historiadores iluministas. Há um artigo publicado na Methodist History, né, que mostra como Wesley se aproximou de muitos historiadores contemporâneos, né, como ele se valeu desse método que eles também desenvolveram. No campo da prática social, o Wesley aparece mais como um produto do iluminismo do que uma reação contra ele. A gente poderia citar alguns exemplos que eu enumerei ali. A defesa da intolerância religiosa era um absurdo, diz o Wesley, né? Você imaginar que alguém pode ser obrigado a crer dessa ou daquela forma, não é? Nesse campo deve permanecer a liberdade e a tolerância. A abolição da escravidão, faço a propaganda aqui da nossa revista Caminhando, de 2013, isso, 2013, está um artigo, Pensamentos sobre a escravidão na íntegra, com outras cartas que revelam a luta abolicionista de Wesley, com um comentário também aí pelo nosso editor, professor Helmut. A preocupação com a saúde física e mental, a oposição a toda forma de violência e perseguição. O Wesley achava que a vida na Terra era mais do que um vale de lágrimas, a ser suportado pacientemente na antecipação da vida eterna, como um certo discurso puritano alegava. Wesley defendeu incansavelmente tanto o aperfeiçoamento pessoal como o aperfeiçoamento da sociedade. Hampton ainda comenta que a rejeição do calvinismo em Wesley se deve, em parte, ao impacto da filosofia iluminista sobre ele. É claro que o Wesley estava muito longe de aprovar, de dar sua chancela incondicional ao iluminismo, especialmente ao ceticismo e às opiniões, vamos dizer assim, um tanto heterodoxas de muitos pensadores iluministas. Ele reage também, ele critica, mas tomar esses fragmentos e dizer que ele era um anti-iluminista não é verdade. Quer dizer, a relação, no mínimo, com o iluminismo é dialética, né? Já tinha mencionado alguns fatos, mas vou lembrar mais alguns aí. A preocupação com a saúde já foi mencionada em outras circunstâncias, ontem também pelo professor Nicanor. O Wesley buscou aplicar, e é interessante, né? Uma das formas como Wesley se apropria da ciência é de colocá-la a serviço do povo, né? O Wesley, por exemplo, buscou aplicar a eletricidade, descoberta por Benjamin Franklin, às enfermidades das pessoas empobrecidas. Vocês estão vendo aí um objeto, parece que tem lá exposto também no museu de Wesley, em Londres, né? Que é uma maquininha da choque, né? Tratamento de saúde, que já é muito utilizado, né? Quem já fez fisioterapia sabe como útil, às vezes, para aliviar as dores. Então, o Wesley começou já a aplicar este método também nos ambulatórios em que prestava esse tipo de assistência. E seu maior êxito historial, já foi mencionado aqui também, foi o livro Medicina Primitiva, um método fácil e natural para curar a maioria das enfermidades. É claro que eu não recomendo que hoje vocês sigam as receitas que ali estão contidas, né? Havia inclusive alguns problemas da impressão que
Eu espero que ninguém nunca tenha, parece que não, seguido aqueles conselhos na íntegra. Mas era um manual de medicina natural e popular, que teve 23 reedições durante a vida de Wesley. Seu maior sucesso editorial, né? Então Wesley não é o dos sermões, dos tratados, dos escritos, do journal, não. Essa foi a obra que Wesley que mais teve sucesso. Bom, Wesley também revelou uma estima pelo conhecimento. No século XVIII, a economia e a política eram parte da reflexão filosófica, estavam integradas. É claro que a economia é uma ciência nascente. Ricardo Adam Smith, né, era um teólogo economista chamado de economia burguesa. O princípio, a origem da economia, são contemporâneos de Wesley, ou mais novos do que ele, né? Wesley estava bem atento aos debates também nessas áreas. Mantinha-se informado sobre tudo o que se passava em seu país, assim como procurava acompanhar o que acontecia em outras partes do mundo. Ele era um leitor voraz, né? Naturalmente você já viu muitas imagens. Eu ia colocar uma dessas imagens aí, mas Wesley no cavalo, sempre mostrado, lendo, pelo menos um livro, em torno disso. Ele era um leitor voraz. Se vocês tomarem o journal, frequentemente ele menciona as leituras de diferentes livros. Outro detalhe importante é que Wesley tinha uma paixão por diferentes culturas. Um detalhe significativo é que Wesley tinha, mais do que mera curiosidade, um real interesse, ou mesmo um desejo insaciável de conhecer e entender culturas, histórias e idiomas alheios. Entre suas obras, há vários livros de viagem. Ele gostava de ler. Às vezes é um misto, né? Wesley, quando reage a esses livros, é um misto de credulidade com crítica. Às vezes ele aceita coisas que os viajantes, sabe, o viajante gosta de contar história, né? Ele às vezes aceita essas histórias literalmente, sem questionamento. Outras vezes ele se mostra crítico. É um misto, né? Mas ele lia muito, parece curiosidade, quase que pela antropologia, né, de conhecer essas culturas diferenciadas. Entre as suas obras também há livros de gramática de várias línguas: inglês, grego, hebraico e latim, por certo, mas também alemão, francês e espanhol. Wesley lia, né, os místicos diretamente em espanhol. Ele celebrava com os colonos, já na sua experiência na América do Norte, colonos franceses. Ele era capaz de acompanhar e ler com eles a liturgia, e lia também os místicos franceses, no original, né? O mais importante é que esse trabalho das gramáticas se destinava às crianças empobrecidas, né? Isso talvez um detalhe mais interessante do que temos. É claro, como eu disse, há muitos erros e acertos. Além disso, quando se lê os diários de Wesley, logo se nota que ele se ocupa com frequência em estudar livros e livros sobre culturas diferentes da sua. Muito embora ele tenha julgado mal, inúmeras vezes, os costumes de outros povos, em geral ele soube valorizar expressões culturais diferentes. E, a partir dessa experiência, voltou a contemplar a sua própria cultura, porém com novos olhos. O que eu estou dizendo? Às vezes ele fala, eu te diria assim, bobagens, né? Equívocos grosseiros sobre as culturas indígenas, ou africanas, ou mesmo de outras partes da Europa. Mas quando ele se volta para a sua própria cultura, ele então já não olha a cultura inglesa do mesmo modo. Ele consegue ter um certo distanciamento. E aí eu tenho uma citação longa, mas eu acho que vale a pena partilhar com vocês, extraída do sermão número 28, depois está indicada a referência para vocês conferirem. O texto é longo, mas eu vou ler assim mesmo, né? Um exemplo disso. Em relação à maior parte dos mandamentos de Deus, os pagãos da África ou da América
se elevam muito mais alto do que os que se chamam cristãos. Os cristãos os observam, com poucas exceções, mais ou menos como os pagãos. Por exemplo, a generalidade dos naturais da Inglaterra, comumente chamados cristãos, são de sobriedade e temperança iguais aos lugares pagãos das serranias do Cabo da Boa Esperança. Os cristãos holandeses ou franceses são tão humildes e castos como os índios Choctaw e Cherokee. Quando se compara o grosso das nações da Europa com o grosso das nações americanas, não é fácil dizer para que lado pende a superioridade. Afinal, os americanos levam escassa vantagem. Está falando dos indígenas aí. Continua o texto. Aí ele vai entrar naquele mandamento, né? Não ajunteis para vós tesouros, onde a traça e a ferrugem corroem. Então, ele vai citar esse exemplo. Os pagãos cumprem esse mandamento. Isso não se pode afirmar, todavia, em relação ao mandamento em estudo, que eu mencionei, Mateus 6,19. Aí cabe folgadamente aos pagãos a preeminência. O pagão deseja e procura apenas o alimento comum com que mata a fome, e o trapo vulgar com que se cobre, e busca essas coisas somente para as necessidades que se apresentam cada dia. Nada reserva, nada armazena, a não ser os cereais que só se colhem numa estação do ano, até a sua florescência nova à volta da estação. Assim, os pagãos constantemente e pontualmente observam o mandamento em debate, embora não o conheçam. Na prática, eles cumprem o mandamento de Deus. E aí vocês vão perguntar, e os cristãos? Wesley continua o seu comentário. O que fazem, entretanto, os cristãos, na observância daquilo que professam receber como mandamento do Altíssimo Deus? Nada, em absoluto, nada, em medida alguma. O mesmo que variam se tal mandamento jamais tivesse sido dado aos homens. Mesmo os bons cristãos, considerados tais por outros, que são tão bons quanto os primeiros, nenhum apreço dão a este mandamento. Então, no ranking da obediência, parece que os pagãos levam vantagem. Pelo menos eles se contentam em ter o necessário para viver, enquanto cristãos ignoram. Bom, o que fundamenta essa preocupação e essa relação com a cultura? Eu queria jogar aqui algumas ideias ainda para serem aprofundadas. O conceito de graça prevenente. Sei que no correr da semana se falou sobre esse tema, mas eu queria reforçar aqui o fato de que esse conceito, a graça de Deus, eu disse isso no grupo, é sempre salvadora. A graça de Deus é sempre salvadora. Onde Deus se manifesta, Ele é luz que ilumina as trevas, é o sal e o tempero que dá sabor à vida, é a vida que se manifesta diante da morte. Graça é graça, é sempre símbolo de vida. E a graça preveniente está presente em toda a humanidade. Ela não é excluída de ninguém e de nenhuma cultura. No homem não há homem ou mulher, nação, povo ou cultura fora do ciclo do amor de Deus. Todo bem que é realizado tem sua fonte em Deus. Todo bem que nos alcança, fica de onde vier, tem uma origem, é Deus. É graça preveniente de Deus. A capacidade que o ser humano tem de discernir a verdade do erro, o bem do mal, tudo isso é dom de Deus. Ainda que alguém diga, não foi a minha razão, a minha consciência natural. Às vezes não é natural, isso é uma dádiva.
que Deus concede à humanidade. Bom, Wesley também valorizou a responsabilidade humana. A graça concedida não anula, contradiz ou substitui a natureza humana, mas a fortalece e lhe dá direção. Assim, Wesley não rejeitou um empenho humano, mas tratou de interpretá-lo à luz da dinâmica entre a iniciativa divina e a resposta humana. Então, os nossos esforços por melhorar a vida, por criar sinais que de alguma forma facilitem a comunicação e a comunhão entre as nações, a cultura, enfim, não é rejeitada por Deus, ela é valorizada. Ela adquire uma nova perspectiva à luz do Evangelho. Wesley valorizou a razão. A razão é um dom que recebemos do Senhor, não um adversário, um inimigo a ser subjugado. Wesley não compartilhava do pessimismo de Lutero, que se referia nos seguintes termos da razão, né? A porca razão, considerando como uma realidade a prostituída, uma Jezabel, né? Eu sei que também tivemos aí uma oficina que falou, não é? A Jezabel é o símbolo aí, né? Jezabel, que nos desviava dos propósitos divinos. Apesar de consciente dos limites da razão, Wesley exaltava suas infinitas possibilidades. Infinitas talvez seja exagero, né? As suas possibilidades, vou tirar o adjetivo aqui. Às vezes a gente exagera, né? É retórico isso aí. As suas possibilidades, é claro que, sendo o ser humano limitado, a razão que ele tem também é limitada, né? Não é tão infinita assim. Bom, não seríamos humanos se rechaçássemos, se rejeitássemos o esforço de homens e mulheres em entender e solucionar os desafios da vida. Então, queria exatamente dizer, não há nação sem alguma medida da graça de Deus. Aliás, acho que eu não mencionei aí o sermão 69 e 70, são dois sermões muito interessantes. Eu li a introdução que faz o Walter a esses sermões, e ele diz ali é uma demonstração. Wesley, nesses sermões, procuram demonstrar tanto as possibilidades quanto os limites da razão, o caso da razão parcialmente considerado, né? Então, o conjunto de referências filosóficas, literárias, científicas que aparecem nesses dois sermões é bastante elevado, né? O número de referências, mais do que qualquer outro sermão em média. Ele quer demonstrar exatamente que a razão tem possibilidades realmente quase ilimitadas, né? Embora também não seja capaz ela mesma de suscitar a fé, o amor ou a esperança. Bom, se Deus nos fala de distintas maneiras, não se pode considerar que uma cultura seja superior à outra. E aí uma frase inspirada aí, talvez nesse sentimento. O hebraico, não é uma ofensa aqui aos professores, por favor. O hebraico não é superior ou mais sagrado do que o grego. O grego não é mais divino do que o latim. Ou o latim é superior ao inglês. Ainda que o inglês hoje seja fundamental para falar de money. Muito menos a língua inglesa é melhor do que o português, ou o alemão, ou este do que o guarani, do que Yoruba, né? Ou outra qualquer língua humana. Não existe uma língua sagrada, né? Não existe uma língua divina. A língua é o resultado dessa cultura, né? Também ninguém é superior ao outro. Quando considerava a superioridade, a suposta superioridade, a presumida autoridade moral da cultura inglesa, nós já vimos, Wesley a comparava com a moralidade e humanidade das culturas nativas e concluía que seria preferível converter os ingleses em pagãos honestos. Está no Journal, né? Em 1753. Quando compara, é melhor que fossem pagãos honestos. Em sua censura e condenação da escravidão,
Wesley tratou de refutar a alegação de que os africanos eram ignorantes, perversos e teimosos, como eram acusados por aqueles que lhes impunham este regime. A escravidão era o fator determinante, era o fator que determinava essa condição, como ele próprio argumentava. E eu tenho uma citação também sobre esse tema que eu queria trazer aqui. Eu citei o texto com alguma adaptaçãozinha aí. Os habitantes da África, onde eles têm iguais motivos e meios de desenvolvimento, não são inferiores aos habitantes da Europa. Em alguns casos, eles são muito superiores. Faça uma pesquisa imparcial em seus próprios países, entre os nativos do Benin e do Lapão, e compare, deixando todo o preconceito de lado, os samoiedos e os angolanos. De qual lado fica a vantagem em se tratando de entendimento? De entendimento? Certamente, o africano não é inferior ao europeu. Sua estupidez em nossas plantações não é natural. Ao contrário, ela é o efeito natural de sua condição. Logo, a estupidez deles é sua culpa e haverá de responder por ela diante de Deus e das pessoas. Mas o problema não está no sistema que gera essa condição, na escravidão, né? E não indica de forma nenhuma qualquer tipo de inferioridade. Já estou chegando aqui perto do final, mas eu queria fazer mais uma citação. Desculpe. O texto de Atos dos Apóstolos. Vocês se lembram de Atos 10? De que trata o Atos 10? Vocês conhecem a Bíblia de cor? Me ajudem aqui. A história de Cornélio. Pedro tem um sonho, não é isso? Tem que comer o animal puro e impuro. Existe cultura impura? Existe religião impura? Um pouco para aí. Existe cultura impura? Então esse texto trata desse tema. E aí eu resgato um comentário de Wesley a propósito disso, ok? Ele diz assim, dá para ler? Tá. Reconheço por verdade, essa frase de Paulo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. É o texto bíblico. O que está em itálico aí é o texto bíblico. Reconheço por verdade, comenta Wesley, de modo mais claro do que nunca, a partir de uma conjunção de circunstâncias, que Deus não faz acepção de pessoas, texto bíblico, comentário. Ou seja, não é parcial em seu amor. As palavras significam, em sentido específico, que Ele não restringe seu amor a uma nação apenas. E em sentido geral, que Ele é amável com todos os homens e deseja que todos sejam salvos. Continua o texto. Em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, texto bíblico. Comentário. Aquele que em primeiro lugar reverencia a Deus como grandioso, sábio, bom, a causa, o fim, o governador de todas as coisas. E em segundo lugar, a partir deste grande respeito para com Ele, não somente evita todo o mal conhecido, mas empenha-se, de acordo com a melhor luz que possui, em realizar bem todas as coisas. Continua o texto. Aquele que faz tudo isso lhe é aceitável. Texto bíblico. Comentário. Através de Cristo, mesmo que não o conheça. A afirmação é clara e não admite exceção. Ele está no favor de Deus, seja desfrutando ou não de sua palavra escrita e ordenanças. Bom, isso é forte, não é? Pode pensar. Eu queria chegar então nas considerações finais. O Wesley considerou o mundo, ou ao mundo, e portanto, considerou o mundo, portanto a cultura, como espaço onde Deus se manifesta.
O mundo da cultura era a sua paróquia. Não estou falando apenas de comunicar o Evangelho, não, mas todas as culturas podem e são, em alguma medida, podem ser instrumentos da comunicação, mas também do aprofundamento da fé. Wesley não rejeitou o esforço humano. O que ele rejeitou foi o pecado, ou seja, a incredulidade, a descrença, a maldade planejada e consumada, a injustiça presentes na sociedade. Nesse caso, ele também se apresentou não somente como teólogo da cultura, mas também um transformador da cultura. A cultura também precisa ser alcançada pelo poder redentor do Evangelho. Como povo cristão, somos chamados a empregar as culturas segundo a vontade do Senhor, assimilando seus valores e transformando tudo que se opõe ao seu projeto de vida para toda a criação. Bom, essa é um pouco a ideia central, talvez, que eu quisesse pensar a cultura exatamente a partir desse universo. É também o lugar ao qual nós somos destinados a sermos o sol da terra e a luz do mundo, mas também a aprendermos. Às vezes acho que a igreja tem uma autossuficiência e imagina que ela pode criar uma cultura paralela, mas ela precisa aprender com o mundo em que ela está, no mundo em que ela está situada. Ela precisa aprender sobretudo com as culturas populares, né, como Wesley procurou fazê-lo. Hamilton descreve o metodismo como uma revolução cultural de baixo, né? E ele diz exatamente porque no metodismo o povo simples tinha vez e voz, por isso eles eram talvez mais barulhentos do que outros, gostavam de cantar, de falar, né? Exatamente porque o movimento metodista de alguma forma lhes emprestou a voz para que pudessem de alguma forma experimentarem a grandeza da fé. Eu deixei algumas questões aí, antes de vocês fazerem para mim, eu pus aí algumas questões, só para a gente pensar um pouquinho mais no estilo aí de uma aula, né? Em sua opinião, a cultura como tal se opõe ao Evangelho? Ou as culturas como tais se opõem ao Evangelho? Você considera as igrejas agentes culturais? Que tipo de cultura é refletido em nossas comunidades locais? É possível anunciar a mensagem cristã ignorando as manifestações culturais? Há valores positivos nas culturas brasileiras que podem fortalecer e se agregar à vida e à missão da igreja? Você poderia identificá-las? Existem elementos que necessitam ser transformados à luz da fé cristã? Pode ser mais ou menos óbvia a resposta, mas é importante que a gente reflita sobre elas. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.